Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na nossa aula passada vocês aprenderam sobre as fases da Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Hoje falaremos mais um pouco sobre esse personagem histórico e suas ações, e quanto elas impactaram na história europeia. Vamos lá? Para iniciar a aula, eu peço que vocês abram o caderno 2 na página 132. Vocês vão abrir a apostila e vão encontrar essa linha do tempo da Revolução Francesa. Percebam então que a Revolução Francesa não acontece em um ano específico. 1789 é o marco inicial. A gente tem aqui o início da Revolução Francesa. Mas percebam que ela vai se desenrolar por 10 anos, até 1799. Pessoal, nesse período, então, é muito interessante essa linha do tempo para sintetizar o que a gente conversou. Então, tínhamos as causas, tínhamos as ideias do iluminismo, junto com causas que eram crise social, econômica e política. Então a França vinha passando por um momento muito complicado, socialmente, economicamente, politicamente. As ideias do iluminismo vieram de encontro com o interesse desses grupos, ok? Que se sentiam lesados, em relação à sociedade, em relação ao antigo regime, ao absolutismo, ao mercantilismo. E o desenrolar disso tudo, a Assembleia Nacional Constituinte, tudo isso na fase da Assembleia Nacional. A tomada da Bastilha, que é um marco, a data símbolo do início da Revolução Francesa. Temos aqui, de julho de 1789 a setembro de 1791, várias ações que foram tomadas, a Constituição, Temos aqui, em 1792, proclamação da República. Em 1793, durante uma fase de transição, de poder, só relembrando que nós conversamos na aula anterior, que foi alternado entre girondinos, jacobinos, depois voltou para os girondinos. Os jacobinos, então, executam o rei. Os jacobinos vão propor mudanças mais radicais, só que vão ficar também conhecidos pelo período do terror, que foi o período de perseguição a inimigos políticos e perseguições até a membros do governo jacobino. Os girondinos retornam ao poder com o governo do Diretório, que é essa última fase aqui, fase amarela. E para resolver a situação que continuava ainda de instabilidade, eles vão promover algumas mudanças que vão levar à ascensão de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai assumir o poder na França. Então, é uma síntese, tá? Essa linha aqui é interessante vocês analisarem ponto a ponto, na casa de vocês, para entenderem tudo que a gente vem conversando ao longo das últimas aulas, ok? Era napoleônica, pessoal, então ficou marcada, porque no início, quando ele assume o poder, a gente vai ter uma forte pressão de monarquias europeias e de revolucionários radicais. Então Napoleão vai ter que dar um jeito em tudo isso. Essas monarquias europeias, elas não queriam que esse exemplo fosse seguido em seus países. Então entendiam que derrubar o governo que tinha tomado o poder das mãos dos reis, das dinastias na França, seria então uma forma de acabar com a possibilidade dessa ideia se espalhar. Marco aqui para vocês também o 18 Brumário, que é uma data do calendário que eles utilizavam nessa época, que marca o fim do processo revolucionário, quando Napoleão assume de fato a França. Eles passam do diretório para o consulado, o poder era dividido em três, entre eles tinha Napoleão,
Só que Napoleão vai se destacar, né? Ele era um habilidoso estrategista, ele tinha mais comando ali, né? Napoleão vai, então, governar em 3 etapas, né? O consulado, como vocês podem ver aqui no slide, o império e o governo dos 100 dias, tá? A gente vai entendendo melhor isso. Então, o consulado, o império e o governo dos 100 dias, que foi bem rápido mesmo, né? Essa última fase de governo, de poder napoleônico, ok? Bom, pessoal, vocês perceberam já que as representações, as imagens de Napoleão são sempre em momentos heróicos, né? Ele sempre em seu cavalo, apontando para o céu, né? De fato, ele é um personagem bastante importante, né? Que nós vamos conhecer um pouquinho mais. Napoleão Bonaparte iniciou seu governo tomando uma série de medidas de forte impacto interno, ou seja, que impactou a França, né? E toda a população. Ele tentou combater a crise econômica por meio da realização de obras públicas, como edifícios, estradas, portos. Essas obras geravam empregos para os habitantes das cidades. Então, para combater a crise econômica, obra pública. Ele garantiu a antiga divisão de propriedades, feita em 1793 no governo dos Jacobinos. Então, de certa forma, ele tentava aí resolver a crise econômica, resolver o problema com grupos rebeldes, revolucionários, que são os jacobinos. Né? Ele criou uma nova moeda, o franco. Ele criou o Banco da França e apoiou as atividades burguesas, inclusive com medidas protecionistas. Ele organizou a administração pública com reformas na estrutura estatal do governo. Então, essas medidas que ele, do início do governo de Napoleão, ele procurou, em palavras mais simples, agradar todo mundo. Né? Ele procurou evitar conflitos internos, ok? Lembrando que existia uma forte pressão externa dos países que ainda eram absolutistas e estavam de olho na França. Entre as medidas definidas por Napoleão, merece destaque a criação do Código Civil, em 1804. Era um conjunto de leis com uma evidente inspiração iluminista, que regulava as relações entre as pessoas, os bens patrimoniais, os patrimônios de cada um, e as relações no espaço privado. Né? O Código, também conhecido como Código Napoleônico, estabeleceu igualdade jurídica, a liberdade individual e econômica. Né? Garantiu a liberdade religiosa e desvinculou as ações da Igreja das do Estado. Né? Ele proibiu também sindicatos e greves. Ele restabeleceu a escravidão nas colônias francesas, que tinha sido abolida pelos jacobinos, promoveu a reforma agrária e garantiu o direito à propriedade. Todas essas medidas refletiram na melhoria econômica da França e, com isso, na aceitação do governo de Napoleão. Então, ele estava com bastante popularidade, porque deu resultado. A sua reputação era tão boa que, em 1804, por meio de um plebiscito, vocês sabem o que é um plebiscito? É uma consulta direta, uma consulta sobre uma questão específica feita diretamente ao povo, por meio de uma votação do tipo sim ou não. A população francesa, tanto ricos burgueses quanto pessoas mais pobres, legitimaram, então, a partir de um sim, o Napoleão como imperador da França. Então, ainda mais fortalecido, Napoleão, como imperador, iniciou diversas campanhas militares, visando ampliar. O que busca o império? Busca extensões maiores, dominar, conquistar territórios. Então, ele visava ampliar os domínios de seu império. Nessa imagem ao lado, pessoal, temos um momento da coroação de Napoleão. Ele foi, então, convidado para ir até a França, o Papa Pio VII,
E no momento que era uma tradição muito comum a igreja, né, na figura do Papa, coroar o imperador, né? Só que no momento esperado dessa coroação, o Napoleão tomou a coroa, pegou em suas mãos e coroou a si mesmo. Pessoal, isso foi um gesto de afronta à igreja, para mostrar, olha, o Estado é uma coisa, a igreja é outra, ok? Respeitamos a igreja, no entanto, quem manda aqui é o imperador. Em seguida, ele coroou sua esposa, Josefina. Com a atitude, ele queria demonstrar que ninguém estava acima dele, nem mesmo o Papa. Página 136. Né? Os ideais iluministas disseminados por Napoleão, espalhados por Napoleão. Pessoal, os reinos absolutistas tentaram frear o avanço napoleônico, pois eles temiam o exemplo revolucionário da França, né? Temiam que esse exemplo influenciasse as populações, né, desses reinos que se mantinham absolutistas. Os principais alvos de Napoleão nesse período, então, eram a Áustria e a Prússia, que frequentemente estavam ameaçando a França, né? À medida que expandia seus territórios, seus domínios, o imperador submetia esses territórios ao Código Civil, né? Então, cada lugar que ele conquistava, ele colocava em prática o Código Napoleônico, que concedia igualdade jurídica, liberdade econômica e a reforma agrária para as populações das regiões que eram conquistadas. Por isso, em muitas regiões da Europa, as tropas napoleônicas foram recebidas como libertadoras, né? As ações napoleônicas foram responsáveis, então, né, pelo enfraquecimento do absolutismo na Europa e também pela expansão do ideal iluminista e ideais revolucionários, né? No entanto, ao impor o seu governo, ele acabava por desrespeitar a soberania no local, né? Estabelecendo regras que muitas vezes eram diferentes e, de certa forma, afrontavam a cultura já existente e também os interesses locais. A questão é a seguinte, pessoal. De herói a vilão, a figura de Napoleão foi muito controversa, né? A questão é, ele trouxe bastante impacto para esse período histórico na Europa. Nessa imagem que eu trago aqui no slide, temos o Arco do Triunfo, que fica na cidade de Paris. A construção do arco foi muito inspirada nas edificações, nas construções romanas. Esse arco foi encomendado por Napoleão em 1806, para a comemoração dos seus feitos, de suas conquistas militares. A obra, né, só foi concluída em 1836 e é, hoje em dia, um dos locais mais visitados pelos turistas em toda a França, né? É um dos locais mais visitados no mundo, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje, vocês aprenderam sobre as ações de Napoleão Bonaparte e a sua influência na história europeia. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele e suas ações na próxima aula, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, pessoal, é muito importante que vocês façam as atividades propostas semanalmente, ok? Um abraço a todos e até semana que vem.